Então, o próprio movimento que a doença te obriga a fazer já é a própria cura daquilo que é mais profundo naquele ser. Pense no tamanho disso. Só quando a gente conscientiza isso, a dor já deve diminuir. E a gente não precisa mais da doença. A gente pode fazer a nossa mudança de postura pelo amor e não pela dor. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que completou seu aniversário de 15 anos no início desse ano. E mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre a sua experiência de vida, suas conexões. E ele está aqui mais uma vez no programa Vinícius Astrello. Muito obrigado, Samuel, por esse convite. Eu agradeço demais, é sempre um prazer estar diante de você. De verdade, te admiro demais. Que beleza. E o tema de hoje é desenvolvimento mediúnico e metafísica. Vamos começar com a primeira pergunta, Jardel? O que é metafísica? Metafísica é um estudo de tudo aquilo que não é físico. Existem diversas linhas da metafísica. A metafísica que eu sigo é a metafísica que o Luiz Gasparetto traz para o Brasil, que é uma metafísica observando as questões, o porquê das coisas na sua vida. Ele chamava de metafísica moderna, esta linha da metafísica, onde as suas atitudes, suas ações, os seus padrões de pensamento, os seus padrões de vibração vão trazer certos resultados para você. A metafísica é uma tentativa de compreensão, uma filosofia para a gente compreender este mundo que nos cerca e entender o porquê a gente está atraindo tais coisas para nossa vida. Um conselheiro metafísico, ele formado também, né, pelo Gasparetto, Luiz Gasparetto, ele enxerga uma doença de que maneira? Quando a pessoa chega e está doente, já chegou no físico, como é que um conselheiro metafísico ele olha para essa doença? Primeiro, a gente tem que identificar qual é o simbolismo daquela parte do corpo para a pessoa. Uhum. Tá? Algumas pessoas falam, por exemplo, que o nariz é o ego. Né? E eu tenho um belo nariz, né? E tem pessoas que falam, né, como o Val Capelli testa, que o nariz é a nossa presença, como que a gente se posiciona nos ambientes, ou como a gente se faz colocado. Existem pistas perante cada doença pela representação que aquele órgão tem para aquele ser. Existem alguns atalhos onde a gente percebe que aquele órgão já tem aquele significado para aquela pessoa. Então, vamos falar do nariz, uma rinite. Né? Uma rinite, uma sinusite. Uma rinite seria, pelo atalho, uma autocobrança muito grande de si ou daqueles que o cercam. Então, uma rinite seria uma hipercobrança de você não se permitir a deslanchar ou não se permitir a estar no meio de todo o corpo. Só que o nariz pode representar coisas um pouquinho diferentes para cada pessoa. Então, quando chega alguém com alguma doença, nós vamos entender quais são os órgãos que estão afetados ou quais regiões que estão afetadas, para compreender o que a pessoa, filosofar em cima do que a pessoa acredita sobre aquilo. A partir daí, fazemos esse corta-caminho e entendemos que o próprio movimento da doença já é a cura, do padrão metafísico dela, do que ela estava fazendo com ela. Se ela tem rinite, ela tem uma hipercobrança. Na hora que nessa rinite ela começa a passar vergonha e começa a ficar meio cega, meio surda, que rinite dá isso, né? Meio cega, meio surda, fica meio atontalhado, com dor de cabeça, que não consegue interagir com o meio, este próprio movimento já derruba ou o ego, ou o poder de presença dela. Então, o próprio movimento que a doença te obriga a fazer
já é a própria cura daquilo que é mais profundo naquele ser. Vou aproveitar, a gente vai voltar ainda mais nesse tema da metafísica também, mas eu vou falar mais uma aqui já nesse início do programa. Ciático, a pessoa com muita dor de ciático, não consegue nem Quer dar um dormir. passo maior, pelo corte de caminho, né, valca-pele e testa, seria você querer dar um passo muito maior do que a perna. Você está querendo dar uma esticada muito grande. E existe um medo nessa esticada, então existe esse conflito em eu vou avançar mais rápido, talvez porque enxergue oportunidades, porque talvez enxergue essa possibilidade de ir, e algum medinho segura. A região do ciático, que ele pega lá do tornozelo até a lombar, essa região ela fala muito. Se eu estiver pertinho do bumbum, eu posso ir além. Se tiver mais nas coxas, né, naquela parte de trás da coxa, seria as energias ocultas à minha volta que podem me pegar, ou, que é o mais comum, né, coisas que já foram do passado, as experiências da mamãe, as experiências do papai, as experiências de vida, que você não tem clareza que experiência que é aquela que grudou atrás das suas coxas, né, que não deixa você ir. Se for perto do joelho, eu quero estar num status diferente daquele que eu estou. Se for perto do tornozelo, é uma mudança radical de caminho, de andada, do jeitão de andar, é uma mudança radical. Então, num ciático, precisa se analisar direitinho e o que cada região dessa significa para a pessoa que está com essa situação. Já peguei casos onde o simbolismo daquela região para aquela pessoa era outro, né? As ancas da pessoa simbolizavam outra coisa. Então, numa dor do ciático, né, perto ali dos glúteos, para aquele ser era outra história. Então, é uma filosofia. Uhum. E há a necessidade da conversa para que a gente, de uma anamnese bem feita, para que a gente chegue a uma conclusão. Muitas vezes, aquilo que já está escrito de tantos metafísicos que vieram antes, já é o suficiente. Já é o suficiente até para a pessoa compreender o que ela está fazendo com ela. Para ela compreender o que ela fez. E as práticas, criar práticas para se desafiar essa questão que a doença está querendo trazer para a pessoa. O ciático é para tudo. Acalma, não se movimente. Nem para trocar de postura você consegue, né? Na cadeira você não consegue mudar de postura. Então é este para e pensa no tamanho do seu passo. Pense no tamanho disso. Só quando a gente conscientiza isso, a dor já deve diminuir. E a gente não precisa mais da doença. A gente pode fazer a nossa mudança de postura pelo amor e não pela dor. Só sendo muito claro, metafísico que fala ou que pede para a pessoa não fazer o tratamento convencional está completamente errado. O próprio tratamento convencional já faz parte também da cura. Então, muitas vezes você está com uma doença, ou está com um erro, está com alguma coisa na sua vida, e a pessoa não encontra um doutor ou não encontra um tratamento tradicional que resolva aquilo. A metafísica, nesse caso, ajuda muito. Porque a partir do momento que a gente compreende o que a doença queria me ensinar, pode ser doença física, emocional, financeira, intelectual, psicológica, emocional, pode ser em todas as áreas da saúde, afetiva, né? A partir do momento que a dor, que a doença, a gente conscientiza o que ela queria, o que ela queria me ensinar, o que a vida quer me ensinar com aquilo, nós encontramos o médico. Nós encontramos o tratamento convencional. Nós encontramos um caminho para a cura. Tá? Você me perguntou do ciático?
Quem é que tá com ciático ruim? Não vamos contar aqui, não vamos contar aqui nessa. Não vamos falar disso, não, porque senão vai expor as pessoas, vai ter que colocar câmera nelas, né? Vai ter que E colocar colocar câmera ali? câmeras, aí não vai Tá dar certo, bom. né? Tá, mas ó, depois eu falo com você, hein? Aproveitando nessa questão, né? Uma das coisas da conscientização já ajuda. Tem mais um outro passo seguinte que o processo da metafísica e desse entendimento pode ajudar no processo de cura da pessoa? Sim, é muito interessante que é uma filosofia, então não existe o certo e o errado, tá? Eu trabalho com dessensibilização. A dessensibilização nada mais é do que exercícios ou práticas ou ações que façam você exercitar uma certa postura. Por eu ter este lado também místico, acaba que as minhas dessensibilizações são muito parecidas com magia, macumba, né? Eu acabo fazendo rituais com a pessoa, dela mentalizar aquele processo para facilitar. Desse ritual, quando existe um ponto de saúde, esse ritual pode ser pontual. Né? Faz isso 3 vezes, vamos ver para onde, se a sua cura começa a acontecer. Fez 3 vezes, e aí? Ainda estou com esse processo. Então, vamos mais fundo nesse processo e continuamos fazendo dessensibilizações, rituais ou trabalhos, ou posturas, atividades que coloquem a pessoa na postura correta. Ou trazendo mais profundo as necessidades dela, né? Traz uma coisa que era mais profundo que ela descobre fora de uma conversa. Mas quando são para mudanças da vida como um todo, é muito interessante que quem se apaixona pela metafísica acaba tendo uma compreensão gigantesca e uma análise gigantesca sobre os fatos na vida. Ela para de brigar. Ela compreende do que os fatos, mesmo aqueles negativos, mesmo aqueles desconfortáveis, mesmo aqueles que não são prazerosos, que esses fatos estão para nos auxiliar, está para nos ajudar. E não ao contrário, a gente para de brigar com a vida. Quem tem a compreensão da metafísica, 2, 3 vezes você passando com um conselheiro metafísico, você já começa a perceber que não temos que brigar, que é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente começa as doenças mais graves precisa colocar, assim, uma postura mais séria, né? Uhum. Mas eu brigo há 20 anos com o meu valor financeiro. Puxa, você está brigando. Você está brigando, quem briga perde. Quem vai para a briga está nervoso com a situação. Então, qual é o medo que é... você não está olhando para aquilo, deixando aquilo te ensinar. E sim, você está tentando combater a vida. Né? A maioria das pessoas, antes de conhecer a metafísica, colocam a culpa das coisas ou numa questão invisível, que é muito interessante também, né? Ou nessa briga da vida, nessa injustiça da vida. Quando na vida não existe essa injustiça, só existe a vida tentando nos ensinar a melhorar. Outro tema que a gente está abordando aqui também é mediunidade. E uma das brigas constantes que aparece aqui no chat, e quando nas transmissões ao vivo e também nas estreias, e também nos comentários abaixo aqui do vídeo, é essa questão da mediunidade não trabalhada. Eles ficam assim, fica com medo e também numa certa briga em relação a essa ideia. A mediunidade não trabalhada, ela pode prejudicar a vida daquela pessoa? Qualquer talento que nós tivermos, que a gente não deixa aquilo aparecer para o mundo, é uma prisão. Então, se nós temos o talento do desenho, se nós temos o talento da matemática, se nós temos um talento para a vida, e a gente não deixa este talento florear ou deixar acontecer, nós não estamos usando o nosso potencial. Então, sim, quem tem a sensibilidade maior para esse lado mediúnico, e todas as pessoas têm
uma mediunidade, né? Ninguém foge da mediunidade, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis. A falta dessa entrega pode sim atrapalhar bastante a vida, mas eu não coloco a mediunidade como um super talento. É igual o talento de desenhar. É igual um talento, um desejo, uma vontade que já existe no seu corpo, que se nós trabalhamos em cima, a gente só melhora, né? Eu gosto de desenhar, eu adoro fazer os rabiscos, eu gosto de fazer o meu esporte. Se eu não pratico e se eu não desenvolvo, eu estou desperdiçando o meu potencial. A mediunidade, ela tem uma capacidade gigantesca de facilitar a vida. Se dependendo do conjunto de fé que a pessoa tiver, a mediunidade não se torna uma prisão. Ela não se torna um lugar esquisito. Como a mediunidade é da sensibilidade, há uma necessidade, sim, da gente ser muito firme, né, com o desenvolvimento mediúnico e com a nossa entrega para a mediunidade, porque ela é invisível, né? Uhum. E na sua visão, por que tantas pessoas sentem, percebem algo sobrenatural, pelo menos uma vez na vida, ou uma outra vez na vida, e mesmo aquelas que têm uma visão não a favor de toda qualquer ideia ligada à mediunidade, tipo um caminho religioso mais restrito que fala que isso é coisa do demônio, algo assim, e mesmo assim ainda tem. Tem muita mediunidade em todas as fés, né? Quando um pastor sobe e incorpora o Espírito Santo, aquilo é mediunidade. Quando nós conseguimos olhar para outra pessoa e perceber o campo magnético dela, isso é mediunidade. Quando entramos num ambiente e sentimos a aura do ambiente, a energia do ambiente, isso é mediunidade. A mediunidade não é só a incorporação. Todos nós temos mediunidade. Isso mal trabalhado pode fazer muito ruim. Quando a gente começa a colocar algumas religiões que começam a colocar medo nisso, muito medo ou muita crítica em cima, né, eu percebo que isso não dura muito tempo. Que ali naquela igreja, ou naquele ritual, ou naquela forma, eles vão fazer algum contato com este mundo invisível por outra forma. E não chamam isso de mediunidade, eles só trocam a palavra. Uhum. Né? Eles falam que o Espírito Santo está vindo, ou... Está tendo visões, ou profetização. Profetização. Eles colocam outro nome, mas nada mais é do que o desenvolvimento da mediunidade. Inclusive, no meu curso de desenvolvimento mediúnico, eu coloco bem firme isso, sem cunho religioso. O que já aconteceu de ministros evangélicos irem é uma coisa que é muito gostosa e gratificante, porque eles estão indo pelo conhecimento, e muitas vezes, não só, tá? Mas, né, muitas vezes a pessoa chega lá cheia de preconceitos. E como é sem cunho religioso e só pela natureza do ser, natureza humana, eles encontram um caminho legal e eles posicionam. Puxa, eu incorporo sim. Só que eu incorporo da minha fé. Eu incorporo o caminho da minha fé. Eu incorporo quando eu estou sensível ali num momento, eu consigo passar uma palavra que eu não teria inteligência aqui, ó, para passar essa palavra. Então, sim, isso é um trabalho mediúnico. Eu fico imaginando você ensinando lá, esse sacerdote, essa pessoa em si, a entrar em transe. Aí traz para a gente, inclusive, isso, o que é o transe e quais as formas de se adentrar pelos caminhos do transe. Eu não utilizo transe para... eu utilizo, sim, uma firmeza de espírito, uma firmeza comigo, uma hiperconcentração para que o fenômeno possa acontecer. Eu utilizo muito o invocar, o falar, o determinar, para soltar as barreiras e para que a gente se coloque em um nível energético
que este nível energético, que a gente vai descobrir o nível de cada um, conforme os amigos espirituais de cada um, conforme as entidades de cada um, nós vamos para um certo nível energético através de determinações. O transe, ele pode acontecer, mas em atividades que sejam preparados para isso. Na mediunidade que eu aplico, existe quem tem a facilidade de ir para este processo. Então, nós amparamos essa pessoa. Mas a maioria das pessoas vai ter tanta resistência a entrar no transe que precisa de um processo um pouquinho mais longo. Aí é mais gostoso vir aqui fazer com você com uns tambor legal, com uma música legal, com uma atividade onde as pessoas estejam para isso, né? Mas sim, há palavras do universo, tá? Não vamos colocar aqui religião nenhuma, mas as palavras dos nossos amigos espirituais e das questões espirituais que estão à nossa volta podem vir, sim, através de nosso consciente, e quando nós estamos em transe, é necessário que o apoio de alguém que esteja ali com a consciência disso acontecer. Uhum. Eu tenho um grupo avançado de desenvolvimento mediúnico que eu abro para pessoas de fora também irem se consultar lá, onde acontece bastante o transe, mas eu estou lá para cuidar. No curso básico, ninguém entra em transe, porque pode acontecer cada barbaridade quando a pessoa tem medo, né? Pode ir para uns caminhos que não são tão legais. Então vem no Samuel, se quiser uma experiência mais aprofundada que eu sei que ele faz. Vini, como é que você começou e se interessou ou se reconheceu Sim. também nesse processo da mediunidade? Eu nasci com clarividência, eu tenho clarividência de olho, né? Eu enxergo. Então, como eu nasci com isso, fui uma pessoa muito perturbada, com muita perturbação, criança, e ainda mais com, né, ninguém está pronto para ter um filho, né, com vidência, né? Então, eu fui muito cedo, muito jovem, para Umbanda. Quando eu falo muito jovem, é muito jovem mesmo, tá? 5 aninhos, 6 aninhos, eu já frequentava bastante. Não trabalhando, tá? Frequentando. E lá eles conseguiam me orientar bastante esta minha mediunidade, né? Que é a clarividência. Quando com 12 para 13 anos, eu entro no espaço do Luiz Gasparetto e ele continua esse trabalho comigo, né, de soltar a minha visão e os meus talentos mediúnicos. Outros talentos mediúnicos, como incorporação, eu faço também, mas eu sofro. A minha mediunidade grande é a clarividência. E nesse projeto que eu fiz com o Luiz, muitos anos com ele, consegui desenvolver bem todas as minhas sensibilidades. O desenvolvimento mediúnico surge no meu espaço por uma necessidade de um curso que o Luiz fez, muito extenso, muito bonito, muito gostoso, de médiuns, para os médiuns. Ele fez um de médiuns e um de magos. Naquele curso, eu tentei resumir ao máximo, de uma forma não espiritual ou não ligado a uma religião, eu resumi ao máximo o que seria do natural do ser. Porque todo mundo, como você disse, todo mundo tem uma experiência com um fenômeno. Todo mundo sente um arrepio. Ai, passou um espírito aqui, né? Todo mundo tem essa experiência e isso é mediunidade. Então, resumir ao máximo aquele curso para que a pessoa tenha controle e a compreensão do seu talento natural. A religião ou a fé menos importa
do que a natureza. Quando a pessoa tem uma natureza de, puxa, vem na minha cabeça a palavra certa na hora certa, não importa a religião. Agora, se ela põe fé em alguma coisa, aquilo pode potencializar. Mas eu conheço diversos ateus que são hipermédiums, que são extremamente médiums, que fazem as conexões mais simples e mais gostosas e não culpa nada externo. Né? Então, as crenças limitantes, sim, elas podem atrapalhar. Mas a falta de crença é muito legal. Para que a gente encontre com as nossas capacidades. Uhum. Tá? Quando a gente encontra com as nossas capacidades, a fé só auxilia a ir para um lugar legal. Acho que aí entra aquela pergunta do início do programa, né? A mediunidade é uma ferramenta de autoconhecimento? Com certeza. Já está dentro de você toda a mediunidade. Já está dentro de você a sensibilidade. Agora cabe a você levar isso adiante de uma forma saudável ou ficar perturbado, sem saber o que está acontecendo com você, por não olhar para dentro e ver que aquilo é um talento seu. Porque a gente compara com o coleguinha do lado tem outros talentos e a gente se acha o quê? Maluco, estranho, esquisito, torto. E a gente não se permite a olhar por aquele nosso talento que é único. Bom, você teve aqui essa fase, então, meio que se sentia, percebia, ou pelo menos se expressava, ou expressava através de você, como sendo meio uma mediunidade mais perturbada. E um outro ponto é, quando e como é que você, no seu jornada de vida, reconhece e conhece os amigos espirituais, aqueles que são mentores espirituais? E qual a importância também desse reconhecimento desses amigos espirituais, e não só daquelas experiências que são perturbadoras, que apurrinham, que deixam a gente para baixo? Quando a gente faz quando nós entramos em camadas vibracionais diferentes, nós temos acesso a outras informações. Os amigos espirituais, eles estão trabalhando em certas camadas, eles vibram em certas camadas. Então, quando nós temos amigos espirituais que a gente pode ser consultor de uma certa leveza da vida, ou quando a gente vai para os mais brutos, para os mais pesados, né? Puxa, eu quero fazer a mudança. Os seus amigos espirituais te auxiliam naquela mudança. Eles vão carregar a geladeira com você. Eles vão fazer aquela coisa mais pesada com você, né? Ou quando precisa de um aconselhamento, fazer amizade com aqueles que estão por você é uma facilidade na vida gigante. Eles não podem responder tudo o que nós não estivermos prontos para ouvir, eles não vão trazer. Então, sim, ainda há necessidade de eu melhorar o meu ser, de eu prestar atenção em mim. Aí os espíritos conseguem falar comigo. E quando a gente tem nomes para chamar, ou a gente faz esta amizade, no começo de uma amizade a conversa fica meio torta, eu ainda tô com aqueles maujeitos ao falar, ainda peço licença. Quando a gente faz amizade profunda com alguém, um olhar a gente já entende uma questão absurda, ou só por um sorriso a gente já entende toda uma frase. Quando a gente conhece os nossos amigos espirituais, acaba acontecendo isso. Pouquíssima informação fala muito. E no começo, horas e horas de tentativa de comunicação. E eu saio de lá falando, não entendi nada. Né? Então, há uma necessidade sim da gente conhecer aqueles nossos amigos espirituais. A gente pode acabar chamando esses amigos espirituais de Espírito Santo, ou de profecia, mas é importante que a gente compreenda quais são os nossos canais mediúnicos. A partir daí, nós usamos. Eu tenho clarividência. Então, eu
eu tento enxergar o que está acontecendo. Faço essa viagenzinha para o futuro ou para o passado da pessoa para compreender o que está acontecendo. Muito fácil, muito simples, porque é o meu talento. A pessoa que é sinestésica, que vai sentir no corpo, ela vai ter um outro processo. Agora, se ela se comparar comigo, que eu tenho de olhos, e ela for estudar para se parecer comigo, vai ficar se perturbando muito tempo. Vai ser difícil para ela. Ela vai falar que ela não é médium. Então, eu acho que o mais importante é a gente compreender qual é o seu talento. Por onde que vai em você. Por onde que acontece em você esta força. A partir daí, você usa a sua força para fazer o seu melhor. Já teve alguma interação, uma interação mediúnica com seres de outros planetas, com seres extraterrestres? Sim, o meu guia principal, ele se chama de Assírios. Ele é assiriano e ele faz essa conexão. A vida do assiriano, né, onde ele está no campo terrestre hoje. Ele está hoje nos campos terrestres, nos estudando. Então, ele ter o contato comigo é uma ajuda de mão dupla, onde estudando comigo, ele tem este contato e esta compreensão do humano e a gente pode fazer essa troca, onde ele traz a experiência dele e eu, né, coloco a minha. O meu de frente também, o UFOS, ele também é um extraterrestre. Ele nunca indicou da onde ele é, tá? Mas também com este auxílio. Tá? Então, sim, eles são todos interdimensionais. Uhum. Você falou como se fosse de cabeça e o de frente. Também nessa sua constituição traz o chamado na Umbanda de adjuntó, o adjunto? Sim. Eu não gosto de colocar classificações religiosas, porque vai para um caminho que seria o determinante. Mas sim, é muito parecido com o que eu sou. Como eu penso a vida, ou como é a minha inteligência na vida, e como é o meu sentimento na vida. Muito parecido com sou filho de, com, né? Eu sou filho, o meu ancestre é, né? Sim, esse conjunto fala mais sobre a pessoa vivente do que o amigo espiritual, né? Como signos, né? São signos. Qual é o tipo de energia que corre em mim? Qual é o tipo de força que corre por mim para eu tomar essas decisões? De que forma, agora estamos falando do processo de um médium, uma pessoa que está em desenvolvimento, fez o curso de mediunidade sem cunho religioso, pode fazer ou pode ajudar espíritos desencarnados no plano espiritual. Isso é uma coisa que já pode começar a fazer agora. Gente, encaminhá-los para um caminho deles é muito legal. Então, tá amarrado. Falar só um tá amarrado no meio de uma presença já ajuda. Se você ora e se eleva a sua sintonia, você já auxilia o espírito desencarnado. Não precisa de muito. Agora, quando a gente tem um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de controle, olha que gostoso, gente. Eu tenho um pouquinho mais de controle sobre a coisa. Percebi a presença de um espírito que está pedindo ajuda. Que legal. Então eu vou encaminhá-lo. Vou chamar aqueles que eu conheço, que eu confio, para auxiliar este espírito a ir para um lugar melhor. Muitas vezes eles não aceitam a ajuda. Então nós precisamos fazer uma outra forma. Mas sim,
Sempre que for limpar a casa, sempre que for fazer a sua magia em casa, as suas purificações, as suas limpezas, percebeu algo esquisito? Ao invés de só fazer o corte ou só fazer o amarrado, tenta encaminhar para um lugar mais sagrado. Só tomar um cuidado para não ser uma escada rolante de espírito. Que a partir do momento que eles começam a fofoca, que você leva para um lugar legal, às vezes faz até fila de espírito meio estranho só para te usar para ir para um lugar mais divino, né? Então, tomando esse respeito, tomando esse cuidado, fazendo apenas quando a solicitação tá firme e compreendendo que essa bondade também não é tão legal. Só para fechar, não existe duas pessoas fazendo uma troca que elas não se apoiem mutuamente. Quando nós encontramos os nossos amigos espirituais, a troca é mútua, é o ganha-ganha. Eu ganho aqui na Terra porque eu vou ter uma limpeza, eu vou ter uma orientação, eu vou ter uma energização. Eles, do outro lado, eles também têm o seu ganho. Onde eles também têm a sua limpeza, eles também ganham os seus valores, eles também ganham o seu melhor. Então, só de você se posicionar para ouvi-los, para eles já estão ganhando a luz que eles precisam, tá? Que é para muitos dos nossos amigos espirituais, eles são profissionais disso. É uma profissão. Puxa, eu tô aqui, o que eu preciso fazer? Eu quero cuidar de pessoas na Terra. E se torna uma profissão deles. Então, se você não der ouvido a este profissional, se você não se posicionar, mesmo que inconsciente, tá? Mas neste agradecimento, desta troca de luz, é o apoio mútuo. Eles ganham muito por fazer esse trabalho. No início você já falou a palavra magia também no processo de metafísica, e agora você citou mais uma vez magia. Como é que você entende magia e qual seria um exemplo interessante desses processos de magia nesse conceito que você entende de magia na vida? Até posso fazer uma aqui com o pessoal de casa, vai ser muito legal. Mas magia nada mais é do que estudo. É conhecimento. A magia é conhecimento, conhecer. Se eu pegar esse papelzinho e ficar fazendo para ele assim, movimente-se, 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 né? Na mente e tal. Puxa, magia é compreender mesmo de, pera, o que eu preciso fazer para movimentar esse papelzinho e transformar num origami? Conhecendo os caminhos para chegar lá. Isso é a magia. Mas a gente gosta de pensar que a magia é a junção de vários elementos ou várias práticas. Uma música é uma magia em casa muito legal. Coloca uma música, entra na sintonia dessa música, pronto, já mudou a frequência vibracional. Mas a magia em si, para isso ser uma magia, você precisa estudar esta música. Então, vou colocar uma música numa frequência de determinada frequência que vai transformar até a energia das paredes da minha casa. Vou colocar esta música visualizando e entrando no padrão da riqueza, da prosperidade. Se você fizer isso com conhecimento, isso é magia. E uma magia que é muito legal para o pessoal fazer em casa é limpezas e cortes energéticos trazendo o seu brilho. Eu gosto sempre com a palavra, né? Falando é muito gostoso e se concentrando no corpo. Mas pedindo para o pessoal de casa rapidinho, se concentra dentro de você. Se você tiver dúvida, você volta o vídeo. Se concentra bem forte dentro de você. Visualiza como se na sua mão direita tivesse uma lâmina, uma tesoura, uma coisa assim. E observa em você aonde estão os pesos. Os pesos energéticos em você, as inhaca energética grudadas no seu corpo. E com uma determinação, você passa essa lâmina, corta esta ligação energética aonde tiver pesado.
verbalizando um sai daqui bem forte, tá? Quanto mais escandaloso for, eu acho que é mais gostoso, né? Porque um belo de um escândalo faz cada coisa. Então, observa. Puxa, eu tô com um peso no ombro, eu tô com um pensamento ruim. Faz um sai daqui bem forte e observa. Se aquela energética, se aquela ligação energética já aliviou. Quando você começar a aliviar, com as duas mãozinhas, passa uma em cima e a outra embaixo no seu corpo e chama por você, chama pela sua alma. Eu gosto da frase: alma, minha alma, vem aqui agora. Ó, agora! E percebe se a sua alma entra dentro de você. Se a sua alma se faz presente. A partir daí, deixa ela brilhar. E de dentro para fora, pede para que ela te encaminhe para um lugar legal, para que ela te traga a sabedoria. E a alma, ela é muito gostosa para tomar decisões na vida. Alma, minha alma, eu quero isso. Alma, minha alma, esse é o meu caminho. Alma, minha alma, por que isso está acontecendo comigo? Todo mundo tem um espírito. E o espírito que o médium menos usa é o próprio. E a incorporação do nosso próprio espírito é uma das magias mais poderosas. Quando a gente tá com o nosso espírito, eu chamo de alma, tá, gente? Até por propaganda, né? Meu espaço é o alma da alma, eu chamo de alma. Mas a incorporação do próprio ser, ela é o espírito, acho que mais importante para nos indicar os nossos caminhos. Essa prática que a gente viu agora, que foi compartilhada, que vocês podem voltar e o vídeo e fazer de novo, pode ser uma semelhante ou o próprio passo a passo de um exorcismo? Quando a gente fala de exorcismo, normalmente tem uma pessoa atacando. E um processo psiquiátrico ou psicológico bem intenso naquele ser. Né? O exorcismo, existe o atacante, existe alguém atacando. Sim, é um autopasse. É um autopasse, sim, que pode, em questões mais leves ou no início, já pode resolver. Uhum. Agora, quando chega nessa parte em que se pede um exorcismo, ela poderia, por exemplo, fazer uma prática para descobrir pelo menos onde é que está perdendo essa energia, ou tem que procurar mesmo um profissional para... Sempre, mas mesmo trabalhando sozinho, a gente quer ao longo dessa data, né? O sozinho é muito perigoso. O sozinho, fazer o ritual sozinho é muito perigoso. Né? A gente, só o próprio espírito, eu acredito que é interessante a gente incorporar sozinho. Mas se a gente vai fazer a prática espiritual, a igreja é em coletivo. A fé é em coletivo. Mesmo que seja pessoas que se unem para só cuidar, chamar uma ambulância se tudo der errado. Às vezes alguém que está lá no interior, né? Às vezes não tem, né, uma pessoa para orientar ou pegou pessoas ruins para orientar. Então, sim, há necessidade, sim, de se fazer em coletivo. Quando nós estamos com possessões ou energias mais pesadas, mais densas, e nós não temos um auxílio, eu gosto muito de voltar para a Terra, de se enraizar com a Terra, de vir para o aqui e agora. E tudo aquilo que for seu, e o seu corpo é seu, tomar posse. E a posse com muito esbravejamento disso. A gente vê, né, até em filme, né, como até os padres esbravejam para tirar o demônio, né? Jogando água benta, aquilo queima o espírito, né? Aquilo é uma arma, né? Então, com força, precisa se colocar força. E o que mais acontece é esta perturbação, essas perturbações de um atacante, ficar na casa ou no ambiente junto com você e não diretamente no seu corpo físico.
E ele estando no ambiente, ele controla um pouquinho dos seus pensamentos. A hora que os seus pensamentos começam a ir para um lugar muito ruim, ele faz o simbiótico com você, e aí sim começa a possessão, né? Aí sim começa até precisar de um exorcismo. Mas enquanto a sua mente não chega na mente dele, ou não abaixa daquela forma, o seu padrão vibracional não abaixar daquela forma, ele não consegue te pegar. Mas a gente percebe isso na casa ou no ambiente. Toda vez que eu chego aqui, ai, meu corpo dói. Ai, parece que dá uma solidão. Às vezes é só um monte de amigo espiritual, e eu chamo de amigo mesmo, os obsessores, tá? São amigos espirituais que você foi convidando para sua casa e nunca tirou. Você convida para sua casa, mas essas visitas não sabem a hora de ir embora. Então precisa se colocar elas para fora também da nossa casa. Então, quando for fazer, enraiza bem, fica bem firme, usa da sua fé, dos elementos que você gosta. Você gosta de incensar? Incensa. Você gosta de plantas? Usa as espadas de São Jorge lá nos cantinhos, usa a mamona com uma vela no meio da casa. Você gosta de sal grosso? Faz a limpeza com sal grosso. Você gosta de anil? Faz com anil. Você gosta de rezar? Vai rezar. Fica lá firme, rezando, visualizando como se você estivesse se iluminando, ilumina cada cantinho da casa. Não importa, mas lembre-se, é você que manda. Você que está incorporado. Quem manda nisso daqui somos nós. Quem manda nesse espaço físico somos nós. E tomar esta posse é importante. Quem tiver com muita perturbação em casa, quem tiver com muitos amigos espirituais com vibrações muito baixas em casa, ou no escritório, ou no relacionamento, ou numa coisa assim, é muito interessante que a gente busque a ajuda espiritual, sim. A ajuda espiritual, ela faz uma libertação gigante das energias que estão nos influenciando para continuar naquela vibração ruim. Quando a gente acha ajuda espiritual, a coisa melhora e a nossa mente começa a poder entrar em sintonias mais legais. E qualquer fé, não importa a fé, isso é uma coisa muito séria. Qualquer fé vai levar para o bem. Como que se dá essa troca? Você falou do extraterrestre e o Rufus também, né? Também extraterrestre, mas não necessariamente do planeta específico. Como é que se dá essa troca ou essa conexão de que esses vão ser os mentores, de que esses são os mentores de determinada pessoa que reencarna ali, vai reencarnar ali no Brasil, vai. E aí, como é que se dá essas escolhas, essas conexões com esses mentores espirituais? Depende bastante da fé da pessoa, eles colocam um jeitinho diferente, tá? No meu caso, já eram amigos de antes da minha incorporação. Então já eram pessoas que eu já tive contato, porque eles são humanoides e estão aqui na Terra há muito tempo, né? E nós, no plano espiritual, a gente acaba se encontrando. Eu gosto de falar bastante que é o poder de atração mesmo. É o poder de atração de afinidade. Mais ou menos como a gente escolheu a nossa mãe para reencarnar. Né? É um acaso, mas é um acaso bem coordenado. Existem algumas pessoas que vêm num processo pensado lá no plano espiritual, onde se faz uma reunião, mas essa pessoa tem propósitos muito específicos. E nós adquirimos novos amigos espirituais durante a nossa jornada de vida. Então, aqui na Terra, você entra num centro onde ali tem o marinheiro, mas eu não tenho um marinheiro específico. Eu posso gerar este amigo. Eu posso encontrar em lugares e com experiências e com minha fluidez, eu posso fazer novos amigos, novas conexões espirituais durante a minha jornada também. Mas é igual você escolher a sua família para reencarnar.
É um acontecimento e uma afinidade que vocês vão se encontrando, que fizeram bem um para o outro e que vocês estão no mesmo momento espiritual, tem a união para fazer esse momentinho da jornada. Você falou da importância de trabalho também em grupos, né? A força que exerce e ali são vibradas e ressonantes com todos. E me veio de perguntar sobre os guardiões, para falar dos guardiões também nesses trabalhos espirituais. Ou em trabalho espiritual, a gente vai pensar como se fosse profissão mesmo, onde eles lá do outro lado, eles precisam trabalhar por aquilo. Se eles estão autorizando aquele trabalho espiritual, existe um grupo de pessoas, uma egrégora daquele tipo de trabalho. E aqueles que têm uma força mais próxima do planeta Terra, começam a fazer este serviço de guardar. Guardião não precisa ser só o guerreiro, só o homem forte, pode ser o rapaz sorridente, né, numa portaria, né, que recepciona bem as pessoas e seleciona as pessoas que vão entrar ou não vão entrar num prédio. Isso é um guardião, né? Então, eles são extremamente importantes num trabalho espiritual. Lembrando, não existe nada que a gente coloque energia que ali não vai ter a possibilidade de ter um espírito guardião. Então você colocou energia para sua casa, você colocou energia para montar esse estúdio, você colocou energia para fazer o seu trabalho, você colocou energia ali. Quando você coloca esta energia, é bem possível o convite a um profissional que vai se alimentar daquela energia ali. Que ele vai fazer a troca com você, ele vai fazer um serviço para você, né? Para a espiritualidade, tá, gente? Que eles não pensam muito na gente, a gente mesmo. É cada um por amigos, né? É o ganha-ganha. Puxa, eu tô lá porque eu tenho que trabalhar, né? E naquele lugar vai ficar os seus guardiões. Todas as ruas existem guardiões, que normalmente são trazidos pelos moradores da rua ou pelos frequentadores da rua, vem numa certa linha de pensamento. Então, as ruas também existem guardiões. Tudo que se coloca energia vai ter. Ah, mas aí o guardião da floresta, o guardião dos rios, os guardiões existem. Mas ali trabalha de uma forma um pouquinho mais leve. Não precisa selecionar tanto. Não é tão firme e denso como as coisas nossas humanas, né? Não é esta troca direta, é mais o convívio com a natureza. E quando você está na natureza, você percebe que se o guardiãozinho ali daquela mata vem te cumprimentar, saiba que você vai ter uma experiência incrível. Que eles entram junto com você. Eles vão para o mato junto com você. Eles entram na cachoeira junto com você. Se você honra o lugar onde você está entrando, que pode ser com um cumprimento simples, não precisa de muito, tá? É legal quando a gente entra na casa de alguém saber a fé daquela pessoa. Para fazer no mesmo sentido. Mas se a gente não sabe, só um com licença bem dado, cumprimentando os guardiões daquele ser, daquele lugar, daquele ambiente. Uma loja de shopping. Gente, tem guardião ali. Às vezes é coletivo, né? Lembrando que o mundo espiritual não tem esse espaço e tempo igual o nosso. Tá, gente? Então, não fica pensando que ele tá ali, ó, na porta, ali, parado, né? Ele vai, volta. Na necessidade ele chega. Na necessidade ele vem, às vezes, presente, fisicamente presente, que eu enxergo eles. Né? Mas eles não precisam ficar lá na porta paradinho, feito um soldadinho, não, tá? Eles não têm esse mesmo tempo e espaço, só eles estão sentindo através da energia deles, quando há necessidade, eles vão lá e interferem. Maravilha. E como é que funciona esse desenvolvimento mediúnico de mediunidade sem cunho religioso
E onde que acontece? Você já falou o que que é a Alma Dalma, mas cita também de novo para... Lá no Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes, que é a minha escola, estamos completando este mês 17 anos de história. Olha que delícia. Mentira, foi o mês passado já. Ih, falei, olha, já estamos completamos 17 meses e quase 18 meses. Quase 18 anos, perdão. São 17 anos de história. Neste curso, ele acontece em 8 aulas. Cada aula você vai observar um talento mediúnico. Em 8 aulas eu vou me desenvolver? Não. Você vai conhecer os seus talentos. A partir do momento que você conhece os seus talentos, lá na sua igreja, na sua fé, você vai poder fazer as suas práticas. Este curso são 8 aulas. Cada uma das aulas, um talento diferente. Então, a primeira aula, você já sai de lá incorporando a si mesmo. Na segunda aula, nós compreendemos um pouquinho dos nossos clarividência, clareaudiência, sinestesia, fazemos alguns jogos para a gente se sensibilizar, aprendemos a mexer com os elementos das coisas. Então pegamos algumas ervas, alguns pedras, minérios, livros, e compreendemos que as coisas têm a energia, então fazemos esse teste de entender a energia das coisas. De forma bem aplicada e testada, tudo é físico, tudo é feito. Depois nós vamos para o que todo mundo quer, que é a incorporação, né? E conhecer os nossos amigos espirituais. Lembrando que isso é uma parte muito legal, né? Mas é uma parte da mediunidade. Então nós conhecemos os nossos amigos espirituais e determinamos um deles para que continue nos guiando para o nosso desenvolvimento. Em 8 aulas, dá para desenvolver? Não, dá para conhecer. Em 8 aulas, dá para chegar longe? Não, mas você vai conhecer os seus talentos. A partir daí, os seus amigos espirituais e você vão saber escolher qual caminho seguir, sem prisão. Né? Quem quiser continuar lá no Alma Dalma, Espaço de Artes e Atitudes, também temos grupos avançados, onde você continua fazendo a prática com a minha supervisão e de outros formados, onde a gente apoia essa pessoa a ir mais fundo no talento dela, no talento daquele ser. Ah, mas eu sou muito bom em meditar porque eu faço uma conexão incrível. Isso é mediunidade. Se você trouxer a informação de volta, isso é mediunidade. Não há necessidade de outra forma. Eu faço uma meditação incrível onde eu vou lá, entendo o que o mundo quer de mim e eu trago para cá. Então vamos aplicar isso também para o grupo? Vamos meditar juntos e o grupo compreender para onde que a gente vai? O que é legal de fazer? Qual é a cura desse processo que está na sua frente? Né? Então, nós temos esse grupo de apoio que vai continuar apoiando as formas naturais daquela pessoa a entrar em contato. Né? Fica aqui no Ipiranga, do ladinho do metrô Santos Imigrantes, linha verde. E nas redes sociais, você encontra como Espaço Alma Dalma, Espaço Alma Dalma. E posso passar o meu WhatsApp? Pode. 011 964 202 000. Se não perdeu, volta o vídeo. 964 202000. Nas redes sociais, Espaço Alma Dalma e o nosso site www.almadalma.com.br. Eu faço esse curso mais ou menos 3 vezes por ano, esse curso de desenvolvimento mediúnico. E é muito gostoso que sempre tem turmas. Então a gente consegue muito ver a dificuldade do outro em nós, ou o medo do outro em nós. Na turma isso é tão bonito, é tão gostoso poder compartilhar os nossos medos, as nossas frustrações, as experiências, né, e a gente se desenvolver junto a esse autoconhecimento. Maravilha, então já sabe, tá aqui, ó.
Tem aqui o Vinícius Astelo também no Instagram, Espaço Almadalma, e também o site almadalma.com.br. Chegando ao final dessa nossa entrevista de hoje, agradecendo aqui mais uma vez a interatividade de vocês também na estreia, e aqui abaixo do vídeo também com seus comentários. Curta e compartilhe também com outras pessoas. Mais uma vez, Vini, grato, grato, grato. E como a gente sempre faz, mensagem final do nosso convidado antes de subir aqui a vinheta. Não coloca muito empecilho para viver, não. A vida é simples. E o momento que você está agora é o melhor que poderia estar acontecendo. Aceita o instante que você está para poder sair do lugar. Não inventa, não fica criando, não faz ilusão, porque senão a vida fica muito pesada. Olha para a tua realidade e toma ação.